que a montagem do ministério foi maravilhosa, ou não querer entrar no jogo, ele quebrou um sistema difícil, corrupto, que nós vivíamos durante décadas nesse país, né, com atitudes totalmente diferentes que os presidentes anteriores, em relação a não tem negociata com esse presidente. Eu conheço alguns ministros pessoalmente, e ele não pode nem ouvir falar quando alguém quer fazer algum tipo de negociata lá. Ele não dá espaço para isso. É que nem a mulher bonita que quer ser cantada, se ela não te dá espaço, você não vai chegar. O presidente não dava espaço para esse tipo de coisa. Ah, mas teve o toma lá da cá. Teve negociações que, se não fizerem, não aprova nada. Aí o país não anda. Isso ele teve que fazer, que é, vamos dizer, beneficiar o reduto de um ou de outro deputado e tal, para poder, o partido e tal, para poder ajudar e poder aprovar seus projetos. Mas, no geral, nesse lado da decência, né, foi um governo que fez o que tinha que fazer. Aí faltou, então, o presidente assumir esse papel. Ele criou uma rejeição muito grande a ele mesmo. Se você analisar comigo, eu não ia falar tanto de política hoje, mas se você analisar comigo hoje, quem elegeu o presidente Jair Bolsonaro chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E o seu partido, principalmente o PT. A aversão era tão grande na época, tudo que foi feito por esse partido, que se você botasse essa batata frita candidato, ganhava. E nós tivemos o presidente batata frita lá. E o que acontece? O Jair Bolsonaro teve peito e coragem de assumir esse papel, que ninguém teve, e ele foi eleito. E depois, em 2022, quem elegeu Luiz Inácio Lula da Silva foi Jair Bolsonaro. Ele foi o maior cabo eleitoral que o Luiz Inácio Lula da Silva podia ter, com as atitudes dele, né, com a falta de jogo de cintura que um presidente tem que ter. Até pela liberdade, se não quiser nenhum dos dois lados, nem o Lula, nem o Bolsonaro, vamos procurar alguém para colocar então essa porra. Mas não deixem, cara, não deixem o cara entrar no poder. O cara entrou no poder, que estão me falando. Não que vai ser uma ditadura se os militares pegar. Uma ditadura, que o filho da puta esse daí vai colocar aqui no Brasil, nenhum de vocês, nem eu, vamos ter direito de nada de fazer isso. De nada. O que sair lá na Venezuela fazer isso, jogar um pouquinho de terra, não volta para casa. Polícia mata. Polícia mata. Polícia mata. Chorava, irmão, o dia todo para mim sair da minha terra. Onde nós temos tudo, cara, ouro, petróleo, diamante, tudo, coltan. O que acontece? Os caras querem pegar nosso continente para ser o jardim do Éden deles lá. O jardim do Éden que a Bíblia fala é nós, cara, Latinoamérica. O único país que está faltando para eles tomar e fuder com tudo é o Brasil, cara. É o Brasil. E não deixem, cara, não deixem, lutem pela liberdade. Isso aí, companheiro! Aí, companheiro! Precisar, vou dar um salve que nós aparece ali na rua também. Show de bola, estamos precisando. Isso aí, show de bola. Aí, rapaziada, aí é do venezuelano falando aí, ó. É pra ver a situação que tá o país deles lá. Bora, vamos lutar pela nossa liberdade. Se um próximo governo, um eventual próximo governo Lula fosse tão ruim quanto o governo Dilma, já seria uma desgraça. A gente não precisa virar a Venezuela. A gente teve o governo Zé Sarney. É que o pessoal é novo, o pessoal começou a coisa política agora. O governo Zé Sarney teve congelamento de preço, tabelamento de preço, os preços eram publicados nos jornais. Tem um vídeo do Mercadante, tá lá na campanha do Lula, num supermercado, com um vídeo constrangedor, com o jornal, olhando para ver se o supermercado estava respeitando ali a tabelinha. Teve gente que voluntariamente usava um bottom com o fiscal do Sarney. Essas pessoas saíam de casa para ver se o mercadinho da esquina estava cumprindo o tabelamento. É claro, começou a dar escassez de tudo. Então tinha a polícia indo para a fazenda para tentar laçar boi. É um negócio inacreditável, assim. Se a gente volta ao Brasil de Sarney, a gente não precisa virar Venezuela, entende? Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Né? E esse esquema de suborno, entre outras coisas, visava dar apoio político ao governo dele. E manter, né? E manter. E aí o Ministério Público optou, na verdade, por focar a acusação lá em Curitiba em dois
duas situações que seriam ganhos patrimoniais dele, do próprio Lula, que é o tal do triplex e o tal do sítio de Atibaia. E por que teve essa escolha desses Ele dois? quis... Na verdade, assim, você tem um esquema muito maior. Sim, é isso que eu entendo. Tem Que são 6 bilhões de reais. Mas eles acharam, na época, adotaram isso como estratégia, eles que definem essa estratégia. Falando eles quem? Ministério Público. Ministério Público, tá. Apresentar a acusação em cima desse enriquecimento patrimonial do Lula. Tá? O que você perguntaria pro Lula, por exemplo? Como você conseguiu que todos os processos contra você fossem anulados? Como? Como? Você foi a primeira pessoa no Brasil que se demonstrou acima da lei. Quando eu vi a propaganda do Lula, a pré-propaganda, em março, me deu ânsia. Porque ali fica estampado para toda a população do Brasil que existem pesos e medidas, depende de quem está no jogo. Exatamente. Que o crime compensa. Que nem todo mundo cumpre pena pelo que fez de errado. Eu imagino os mais de 700 mil detentos que tem no Brasil atualmente vendo aquilo ali. E o pessoal fica brincando, tem um meme também que os presidiários vão votar no Lula. Será? Será? É uma puta injustiça, né? Por que ele saiu e eu não? Os crimes da Lava Jato são vergonhosos. Agora, recentemente, o CAD descobriu um cartel que existia na Petrobras que movimentou. Se você mora no Brasil, você está vendo que as ruas estão lotadas de gente protestando, protestando as eleições. É verdade. Tem gente pedindo intervenção militar, intervenção federal, ou coisa do tipo. O que eu acho uma burrice imensa. Eu acho que a solução para o Brasil, com certeza, não é uma intervenção militar. Porém, recentemente, algumas horas atrás, foi feita uma coisa de imprensa, como eles falam, qual que é o nome? Coletiva? Uma coletiva de imprensa, exatamente. Houve uma coletiva de imprensa de um jornal de direita argentino, né? Nem foi brasileiro. Eles contrataram um analista, né? Um estatístico, para analisar os dados e as informações das votações que o TSE disponibilizou publicamente no